Neste domingo, 19 de setembro de 2021, celebramos um dos mais importantes intelectuais brasileiros. É o centenário de nascimento de Paulo Freire. Eu estava fazendo um curso com a professora Johanna Anala, da Universidade da Finlândia. E um dos colegas perguntou qual que era o segredo, o que a Finlândia tinha de diferente para ser uma das maiores referências em educação do mundo. Educação pública, diga-se de passagem. E se ela ia ensinar o segredo para nós? Ela respondeu simplesmente: não tem segredo. E vocês têm Paulo Freire. Paulo Freire é um dos intelectuais mais importantes do mundo. Na área de humanas, ele é o terceiro intelectual mais citado em obras acadêmicas. Em todo o mundo, pelos títulos que ele recebeu, em todo mundo se reconhece a importância deste grande brasileiro, Paulo Freire. Aqui dentro do Brasil, há muita contestação em cima dele. Esse vídeo é para a gente entender um pouquinho do porquê da importância e o porquê da contestação a Paulo Freire. Paulo Freire tinha formação em Direito, mas ele começou a trabalhar com educação. Fez vários trabalhos nessa área, com educação infantil, inclusive, mas foi no Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos, onde ele fez uma experiência de alfabetização de adultos num período muito curto. Então, ele simplesmente esteve na cidade, conversou com as pessoas, formou um grupo e conseguiu alfabetizar um grupo de adultos num tempo razoavelmente pequeno. Em 40 horas, ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas aprendessem a ler e escrever. Vale lembrar que naquela época, o Brasil ainda vivia uma transição de um país rural para um país urbano e que 40% da população brasileira era analfabeta. Não bastasse a exclusão própria do analfabetismo, essas pessoas também não podiam votar. Ou seja, quase metade da população brasileira não podia votar, não podia exercer minimamente a sua cidadania. E o Paulo Freire, a partir dessa experiência, junto com o então ministro da Educação, Darcy Ribeiro, fizeram um plano nacional de educação, começaram a formar professores para atuar, para reduzir essas taxas de analfabetismo. Era o ano de 1963. No começo do ano seguinte, como se sabe, houve um golpe militar e a ditadura militar acabou com esse Plano Nacional de Educação e criou o Movimento Nacional de Alfabetização, o Mobral. Chega aqui pertinho para contar um segredo. Durante 20 anos da ditadura, o Mobral reduziu a taxa de analfabetismo de 40% para 33%. Depois veio a democracia e nos 20 anos seguintes, já com governos democráticos, em 20 anos, no mesmo período, essa taxa caiu de 33% para 8%. Deu para entender por que ditadura não é uma boa coisa? Deu para entender por que governo ditatorial, governo militar, não é eficiente coisa nenhuma? Então, esse é um dos dados, uma informação. Porque o Mobral aconteceu e ele basicamente não incluiu ninguém. A partir daí, do golpe militar, o Paulo Freire começou a ser perseguido, ele foi preso e em seguida foi exilado. Ele morou em vários lugares do mundo e foi no exílio que ele escreveu talvez a sua mais importante obra, que é A Pedagogia do Oprimido.
As pessoas falam muito no método Paulo Freire, no método de alfabetização do Paulo Freire, que talvez seja o mais difundido, o mais conhecido. Mas, na verdade, além do método, o Paulo Freire estabeleceu uma filosofia de educação. Uma filosofia de educação que se baseia na pedagogia crítica, que tem 3 eixos: autonomia, liberdade e emancipação. Não basta simplesmente aprender o instrumental. No caso do adulto, da alfabetização de adulto, o instrumental, aprender a ler e escrever. Não basta só isso. A pessoa precisa dar significado àquilo que ele está aprendendo. Ele precisa aprender também a atuar na sociedade, a ter cidadania, a ter liberdade, a ter autonomia. Então, é por isso que ele, até hoje, é atacado como comunista, e ele não era comunista, atacado de diversas formas, de maneira muito desleal. Não é simplesmente a questão de contestar o método, de contestar a pedagogia, mas é usar coisas mentirosas para falar do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele estabeleceu uma pedagogia que até hoje é usada em todo o mundo. Os princípios dessa pedagogia crítica, eles são usados até hoje no mundo inteiro. Não é à toa que essas escolas que custam 10, 15 mil reais, elas usam a pedagogia baseada no Paulo Freire, que é construir autonomia. O aluno poder ter iniciativa, ter autonomia, ter cidadania, participar, entender o mundo, compreender o seu mundo. E nesse contexto, ter também liberdade para poder expressar, para poder atuar. Isso é o que forma a pedagogia crítica. Então, toda vez que a gente fala, que a gente vai olhar a propaganda de uma escola, aqui você aprende a ser autônomo, aqui você aprende a ter senso crítico, a gente vê isso muito em propagandas de escola. Na verdade, isso é Paulo Freire. Outra coisa é que o Paulo Freire não separava a escola da vida. Não existia um mundo lá fora e um mundo aqui dentro da escola. O Paulo Freire entendia a escola e entendia a educação nessa perspectiva de participar do mundo, de atuar no mundo. E é por isso que ele é perseguido. Porque as pessoas que detêm o poder, elas não querem que todo mundo participe, que todo mundo entenda, que todo mundo seja crítico. Paulo Freire também dizia e cunhou o termo educação bancária, que é aquele professor que tem o conhecimento, ele pega o conhecimento e deposita na cabeça do aluno. Ele falava que isso não era eficiente, que isso não existia, que a pedagogia nascia do diálogo e que o professor ensina, o aluno aprende, mas o aluno também ensina o professor. O aluno também ensina outro aluno. E quem é professor que estabelece o diálogo com o aluno, que se preocupa em entender o aluno, que se preocupa em olhar o aprendizado do aluno, ele também acaba aprendendo com a experiência do aluno. Todo professor que estabelece um mínimo de convivência com o seu aluno, que estabelece um mínimo de preocupação com o aprendizado daquele aluno, o professor percebe que ele acaba aprendendo com o aluno. E quanto mais esse diálogo se estabelece, mais a gente aprende. E aí ele muda a filosofia da educação. Então, muitas das coisas que a gente aborda aqui no canal, do aluno participar, de você ter oportunidade de dar metodologias ativas, onde o aluno aprende a fazer as coisas, aprende a raciocinar, aprende a construir o seu raciocínio, o que a gente está fazendo? A gente está seguindo as ideias de Paulo Freire. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo três links para 3 programas do YouTube. Um deles é uma reportagem do Meteoro, que conta um pouco da vida do Paulo Freire, conta um pouco mais de coisas do que eu estou contando aqui hoje. O outro é uma conversa com o Mário Sérgio Cortella, que trabalhou e foi orientado do Paulo Freire, e aí é um vídeo mais longo, e tem também uma conversa com a esposa do Paulo Freire. É extremamente importante que a gente conheça essa figura e que a gente aprenda a exaltar a importância que essas pessoas têm para a educação. E Paulo Freire
junto com a Anísio Teixeira, são marcos da educação brasileira. Então todo o governo, toda a escola, todo professor que quer, de fato, fazer com que seus alunos se eduquem, com que seus alunos cresçam, que seus alunos sejam incluídos na sociedade, ele tem que conhecer um mínimo de Paulo Freire. Ok? A gente se vê por aí, até a próxima. Tchau, pessoal! Os assuntos são apresentados aqui de maneira bem resumida e bem simplificada, mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.